Você tem para o primeiro horário? Não? E no último horário você atende? Isso, essas 3 especialidades. Pera aí, rapidinho, é que antes eu tenho que olhar aqui se eu consigo marcar no mesmo dia que eu vou ter outra consulta. Porque aí fica melhor, eu perco menos dias de trabalho. Pera aí, pessoal, eu já começo o vídeo, é que antes eu tenho que marcar um retorno médico. Moça? Moça, alô? Alô? Nossa, desligou. Vai de novo. Se você tem urticária crônica espontânea, provavelmente não tem tempo para essa conversa. Afinal, deve estar se desdobrando entre trabalho, estudos, consultas médicas e gastando muito telefone tentando marcar seus retornos, não é mesmo? Pois é, a vida com urticária crônica espontânea exige muito paciência, e é sobre isso que vamos falar hoje. Todo mundo já sabe que a urticária não traz prejuízos graves no que diz respeito a risco de morte. Mas alguém te falou antecipadamente a respeito da paciência extra que você deveria ter? Mas eu quero logo te alertar. A urticária vai consumir muito do seu tempo e energia. Mas não fique chateado. Algumas coisas que a gente pode fazer para que esse caminho não seja assim tão cansativo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas coisas que eu faço e que serviram muito para mim nessa jornada. Então vamos lá? Vamos à escola de paciência para quem tem urticária. A primeira lição é organização. Isso mesmo. Que você tem uma doença do tipo idiopático, você já sabe. E muitos dos tratamentos que você vai ter que fazer nem dizem respeito à urticária em si, mas sim a outras coisas que ela traz, como por exemplo, muitos remédios que a gente toma, muitas privações que a gente faz, acaba levando a necessidade que a gente seja acompanhado por outros especialistas. E sim, você vai ter que levar a sério isso também. Para isso, vai ser necessário que você tenha muita organização, porque imagina, você vai ter retornos com diversos especialistas que pediram diferentes exames, com diferentes pareceres a respeito da doença. Por isso eu vou te dar uma dica muito simples, mas muito preciosa. Tem um caderninho, você pode preparar um checklist nele, dizendo a respeito de algumas coisas que vieram à sua cabeça após a consulta. Esse caderno também serve para que você anote as últimas consultas que você teve. Dessa forma você tem um histórico do que aconteceu, do tempo que você foi até o tempo do seu retorno. Então não deixe de anotar as datas, coloque post-its, coloque coisas para que facilite você lembrar o que aconteceu. Porque assim, lembre-se de uma coisa, a consulta médica é do paciente, então você pode levá-la da forma como você quiser, então aproveite a sua consulta. A segunda lição que eu tenho para vocês é foco. Ter foco significa lembrar que a sua saúde e bem-estar é a primeira meta da sua vida. Então lembre isso para você sempre e não se saboteie. Mas não seja omisso. Se interessa a saber o que acontece no seu corpo. Durante muito tempo eu fui omissa com a doença e eu não me interessava com aquilo que acontecia. Depois eu despertei para essa realidade e eu pude pesquisar, procurar especialistas consagrados que entendem mesmo da doença. Sabe, se vidre nisso, busque tratamento, busque especialistas, busque conhecimento. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, o poder do conhecimento é muito importante. Sabe, seja criterioso com aquilo que você faz, seja responsável com o tratamento que você dispôs. O melhor que você pode fazer é tentar controlar a urticária. E uma dica que eu deixo para vocês para manter o foco é que vocês usem um tipo de tabelinha. Aqui eu trouxe 2 para mostrar. Esse é um tipo de tabelinha que você pode fazer no seu computador mesmo, no Word, no Excel, aonde você marca os dias da semana, como se fosse um calendário. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E dessa forma você marca com X apenas os dias que você teve urticária. Esse é um controle geral, apenas para que você olhe para essa tabela e consiga ver. Eu tive urticária esse dia eu não tive. Dessa forma você tem um controle melhor e diário sobre o que acontece no seu organismo. Existe uma outra tabela, que é uma tabela de uso global a respeito da urticária, que ela já é um pouco mais completa. Essa tabela ela traz o score, que é a pontuação a respeito de cada uma das coisas que acontecem. Então, ela calcula o número de urticas no seu corpo e a intensidade da coceira, que é o conhecido como prurido. Aqui você pode marcar o número de urticas e a quantidade de prurido. O número de urticas varia entre menos de 20 lesões, de 20 a 50 lesões e mais de 50 lesões,
que são aquelas lesões que vão se amontoando uma na outra, às vezes aparece uma aqui, outra aqui, elas se juntam e formam uma só. Esse é um tipo de controle um pouco mais minucioso, em que você consegue mostrar certamente o quanto isso afetou na sua rotina. Geralmente, quando você está no score 3, que é o score mais grave, você não consegue dormir muito bem, você não consegue fazer suas atividades. Quando você está no score 2, você consegue fazer, mas com um pouco de dificuldade. No score 1, você tá com aquelas lesões, mas elas são tão tímidas que você consegue seguir com a sua vida normal. Então eu aconselho vocês a usarem essas tabelas tanto para o controle pessoal como também para mostrar para o seu médico. Com organização e foco, podemos trazer um pouco mais de alívio e efetividade para a nossa caminhada. Vamos juntos?